Romanos 5:3 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A igreja pode se assentar, glorificando esse Deus. Aleluia, que é digno de toda honra, de toda adoração. Nosso amigo fotógrafo é Já esqueci, irmãos. Pensa numa pessoa difícil com nome. Também um nome difícil que eu tenho. Aleluia. Nosso fotógrafo ali abençoado. Ele falou, tem uma página, né, irmão? João Francisco? Esforçado, irmão, não é, igreja? Fotógrafo Machado. João Machado, fotógrafo. As fotos do evento vão estar lá, igreja. Jesus. Romanos 5:3 vai dizer que as provações na nossa vida, elas servem para nos manter de pé. Olha só que interessante. Prova geralmente vai nos manter prostrado, né? Porque prova nos traz dor. Só que a dor sempre vai nos fazer se colocar de pé. Interessante que quando nós somos chamados para um propósito na presença de Deus, e quando eu falo de chamada, eu não falo só de uma pessoa que canta bonito aqui na frente, ou de uma pessoa que prega. Você tem chamada na sua vida para todas as áreas. Tem pessoas que têm chamadas na vida, são chamadas para louvar, para pregar. São pessoas que são chamadas para interceder. Tem pessoas que são chamadas para empresariar. Tem pessoas que são chamadas para ser doutores. Tem pessoas que têm chamadas e chamadas na sua vida. E todos que nascem com uma chamada também vai nascer com uma história para traçar, né? Com um objetivo para traçar. Interessante que superar algo é superar uma tristeza, uma angústia. E quando nós falamos de superação nos dias de hoje, nós sabemos que tem muitas pessoas angustiadas, depressivas. Nós estamos enfrentando momentos de muita tribulação, e não é à toa, porque o amor tem esfriado. E conforme o amor tem esfriado, muitas pessoas têm se distanciado e deixado de acreditar que Deus verdadeiramente é bondoso, ou que possa fazer algo de bom. Tem pessoas que até questionam, dizendo, mas se Deus fosse tão bom assim, não morria tanta gente. Mas se Deus fosse tão bom assim, não teria drogas. Ou se Deus fosse tão bom assim, muitas pessoas questionam. E eu nunca ouvi tanto quanto hoje pessoas dizendo, eu não quero mais ir a uma igreja, ou eu não quero mais ter encontro com crentes. Eu confio em Deus, acredito em Deus, mas eu não quero mais isso. E aí eu estava indagando com o Senhor esses dias, dizendo, Deus, mas realmente está ficando muito difícil a gente defender esse evangelho nesses últimos tempos, porque tem muito joio misturado no trigo e está ficando complicado. E Deus falou assim, filha, imagina só, a maioria dessas pessoas que se revoltam com o evangelho são pessoas que ficaram tão depressivas e não conseguiram superar algo que elas vivenciaram talvez quando entraram na presença de Deus. Mas são pessoas novas que não conseguiram ter estrutura para poder obter essa experiência. E aí essas pessoas começam a se revoltar e começam então a jogar a culpa nos crentes, jogar a culpa nas pessoas. Mas pensa só comigo, Deus, se Deus se revoltasse contra nós, se Deus dissesse assim, eu dei o meu filho para morrer pela humanidade, só que a humanidade não faz nada, a humanidade só erra, só peca. E se ele dissesse assim, eu vou deixar de ir na igreja tal, porque aquela igreja está indo porque tem uma pessoa dentro daquela igreja que ela está indo contra meus princípios, ou tem uma pessoa dentro daquela igreja que está fazendo mal por alguém, que está fazendo um negócio errado, que está mentindo ou adulterando. E se Deus decidisse
ficar dessa forma, ficar chateado e dissesse: então eu não vou mais naquela casa, porque dentro daquela casa tem um dos familiares que ele não é certo, ele não age certo. E se Deus decidisse abrir mão dos livramentos que Ele entrega em nossa vida, só porque tem uma pessoa que anda do nosso lado e essa pessoa não segue os princípios da lei? E se Deus decidisse abrir mão da promessa que Ele fez em nossa vida, só porque Ele entregou o Filho dEle? Afinal das contas, Ele viu o seu Filho morrer em uma cruz por nós, e muitas vezes nós viramos as costas para Ele. Então eu comecei a falar com aquela pessoa sobre esse assunto, dizendo: o problema da nossa geração é que nós não conseguimos superar, porque nós já entramos caçando o defeito do ser humano cristão. Ei, o ser humano erra em todos os lugares. O ser humano erra na escola, o ser humano erra no trabalho, o ser humano erra nas festas, o ser humano erra nas empresas. Mas se um ser humano erra dentro de uma igreja, as pessoas já começam a apontar este erro e começam a dizer: não vou mais a essa igreja, porque nessa igreja tem alguém safado, pilantra, porque nessa igreja estão envergonhando o nome de Deus. Só que não deixam de ir na empresa trabalhar, porque afinal das contas lá o patrão, se ele faltar no emprego, ele vai cortar o salário. Mas Deus não, se falta na igreja, Deus continua abençoando. Ei, mas não deixa de ir na festa aonde os amigos chamaram, porque lá tem alguém que ele sabe que está no erro. Mas deixa de ir na igreja, porque lá na festa tem prazeres da carne, mas na igreja não. E Deus, Ele está vendo tudo, e Ele está dizendo: se o meu filho foi nada, por que tem gente com mimimi reclamando? Só porque dentro da igreja tem alguém que fez alguma coisa que não foi certo. Não, não, não. É tempo de olhar para a cruz e lembrar o motivo que nós fomos a uma igreja. É, Jesus. Estamos esquecendo por que a gente vai para a igreja. A gente não vai para a igreja não é para mostrar roupa. A gente não vai para a igreja não é para mostrar para a sociedade que nós temos um lugar para ir à noite, porque eu não quero ir numa festa porque eu tenho ciúme do marido ou da esposa. Tem gente que já falou isso: eu prefiro ir para a igreja ao invés de eu ir para uma festa e meu marido ficar olhando alguém. Então está indo para a igreja por esse motivo? Estão esquecendo o que é a cruz? Não. Muitas pessoas estão perdendo a salvação porque começam a olhar dessa forma. Se você vai numa escola e dentro da sua sala de aula tem uma pessoa que ela é terrível. Quando eu era adolescente eu sei como é. Aquela que senta no fundo, que dá trabalho, que leva, coisas para a escola, rabisca, vai para o conselho tutelar, põe fogo no banheiro da escola, dá trabalho. Por causa dessa uma pessoa que está na sua sala de aula, você deixou de ir para a sua escola? Não deixou. Nós vivemos em uma grande escola, e essa grande escola tem cada sala, e cada sala pode representar uma igreja. E nós temos que ir para essa escola, porque se nós não formos para essa escola, nós não vamos aprender. E quem não aprende não tem experiência. Muitos profetas passaram por isso. Não questione a sua experiência. Se hoje você é alguém na sociedade, é porque você não desistiu de ir para a escola. Ei, se um dia você quer ver sua promessa se cumprir, se um dia que você quer superar alguma coisa na sua vida, não deixe de ir buscar a presença de Deus. Não deixe, não faça isso. Quando Deus chama Jeremias, ele ficou com medo, ele temeu, ele queria ter uma família normal. Ele não queria ser profeta. Deus chama Jeremias para profetizar em um tempo difícil, para profetizar em um tempo onde pessoas não queriam ouvir o que ele falava. Só que ele fala: Deus, não tem como o Senhor chamar outra pessoa? Chama outra pessoa, tem tanta gente. Porque ele queria viver tudo aquilo que ele tinha sonhado, mas agora Deus vai usar ele para profetizar. E não é para profetizar igual os profetas que existiam, não. É para profetizar que Deus vai entrar no
meio do pecado para destruir a iniquidade. Deus prova para Jeremias, e acontece tudo que ele profetiza. É lindo o agir de Deus na vida dele. Só que você acha que é lindo a forma que as pessoas tratam ele? Não. Ele ficou depressivo, ele ficou em calabouço, ele apanhou, ele foi preso só porque profetizou. Teve até um episódio onde ele profetiza uma profecia de Deus, e Ananias profetiza uma profecia que não é de Deus, só porque ele não queria perder seu posto e queria agradar o rei. Mas nesse momento Jeremias vai dizer, tomado por Deus, que dentro de um ano aquele profeta estaria morto, porque está usando o nome de Deus em vão. Aqueles que têm coragem podem passar por tribulação, mas vai superar, porque só supera quem tem direcionamento de Deus. Sabe como que nós fazemos para superar nossas percas? Sabe como que nós fazemos para superar as provações que nós enfrentamos? Na presença de Deus. Deus é o nosso maior remédio, Deus é o nosso maior refúgio. Muitas vezes Ele vai citar na palavra dEle dizendo que o angustiado que busca a presença dEle vai ter consolo. Aquele que clama diante dEle vai ter resposta, dizendo: aquele que está diante da angústia no teu tempo de tribulação vai obter sucesso na terra, porque buscou a presença de Deus. Se você quer superar este problema na tua vida, se entrega verdadeiramente para Ele. Esquece o que as pessoas estão falando, esquece o que as pessoas estão dizendo, esquece o que a humanidade está obrigando você a ser. Olha para Deus. Mas se eu abrir mão eu vou perder o negócio, se eu abrir mão eu vou perder meu status. Deus está dizendo: vai passar a tribulação que você enfrenta por falar a verdade, mas a mentira vai cair por terra e a verdade vai prevalecer. E depois que a verdade prevalece, Deus te mostra o poder. Olha só, Jeremias profetizou o que? O povo estava tudo terrível, em pecado, não queria ouvir a voz de Deus, idolatrando, fazendo tudo que Deus não aceitava. Ele profetiza, ruína acontece. Aí, quando ele está profetizando coisas ruins, começa a acontecer coisas ruins. O povo está sendo saqueado, está sendo roubado, as terras estão perdendo valor. Jeremias, mesmo na sua depressão, mesmo na sua angústia, mesmo sendo humilhado, machucado, ferido, dentro de calabouço, vai comprar um terreno. Deus mandou ele comprar um terreno no meio da tribulação, num lugar desvalorizado. E ele faz o quê? Obedece à voz de Deus. Sabe por quê? O profeta tem que ter certeza do que ele está falando. Agora pensa comigo. Se eu sou como Jeremias, eu falo que eu sou profeta de Deus, eu falo que Deus vai fazer acontecer, e Deus fala para mim: então você pega, para você provar que eu estou na sua vida, compra o terreno no lugar que não tem valor. Paga o preço por esse casamento que não tem valor. Paga o preço por esse filho aí que a sociedade diz que não tem valor. Paga o preço por essa igrejinha aí que todo mundo diz que não vai dar em nada. Paga o preço por essa empresa falida. Paga o preço por essa pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, não tem mais volta. É profeta para continuar. Abra a tua mão para a obra, abra a tua mão para fazer algo diferente para Deus. Muitas pessoas são profetas para profetizar. Ananias era profeta para profetizar, mas ele não tinha coragem talvez de fazer o que Jeremias estava fazendo, o que? Comprar o terreno, porque Deus estava mandando. Sabe por que ele está comprando? Se não der certo, ele obedeceu a Deus, mas se desse certo, Deus estava honrando ele no futuro. Ele está provando que a profecia está vindo de Deus e ele tem certeza do que ele está falando. O crente, ele tem que ser crente na igreja, na rua, no trabalho, na escola, aonde ele colocar a planta dos pés. Ele tem que abrir a boca dele e testificar que ele é
de Deus, ele tem que testificar que ele é cristão, mesmo que ele esteja negociando com alguém que diz assim: mas eu odeio crente. Ele levanta a cabeça e diz: pois eu sou cristão, e Deus vai tocar na tua vida. Ele tem que ser cristão na escola, com as vestes, sem sensualizar naquele lugar. Sabe por quê? Porque quem é cristão na onde ele está. Ele é cristão em Goiânia, ele é cristão em Goiás, ele é cristão no Mato Grosso, em Minas Gerais, aonde ele for, ele é cristão. Sabe por quê? Porque ele sabe o poder daquele que o criou. É poder. Ele compra. Eu imagino o povo falando: meu Deus, ficou doido. Ele está falando que o povo vai destruir e está comprando terreno. Sabe o que Deus está falando para pessoas aqui neste lugar? Ele está falando para você investir em coisas que ele está vendo o futuro, mas você não está tendo coragem. Ele está falando para você investir em seu ministério, mas aí você olha para a tua voz, você olha para as tuas vestes, você olha para a forma que você anda, você olha para a forma que você tem entendimento da Bíblia e não investe. Sabe por quê? Porque você está pensando no que os outros vão pensar, no que os outros vão falar e como que vai ser. Aí você começa a abrir mão do que Deus tem para a sua vida. Quantas e quantas vezes Deus está falando para você: ei, eu estou enviando você para um futuro. Hoje a sua empresa pode parecer que não vai dar certo, mas só que amanhã vai acontecer um processo. Eu vou trazer uma expectativa, uma experiência sobre a tua vida, e você vai superar esse problema. Eu vou fazer acontecer. Reage, levanta, faz alguma coisa. Deus está falando para pessoas aqui neste lugar: não é hora de ficar cabisbaixo, não é hora de ficar envergonhado. Deus está dizendo: ei, não abre mão do teu relacionamento, não abre mão da tua família, não abre mão do teu ministério, não abre mão daquilo que Deus entregou nas tuas mãos, só porque tem pessoas que já falaram e decretaram o teu final, só porque as coisas não estão dando certo, só porque as portas se fecharam, só porque o luto chegou na tua casa, só porque o diagnóstico fez você chorar. Deus está dizendo: não se entrega. Eu estou trazendo superação para a tua vida, para o teu ministério, para o teu casamento, para a tua empresa. Eu sou o teu Deus. Aí você não consegue superar e começa a se entregar para a tristeza, e começa a se entregar para os pensamentos negativos. Aí sabe o que acontece? Quando nós não tomamos posicionamento de exército de Deus, o inimigo começa a montar em nossa vida e tomar direcionamento dos nossos pensamentos. Aí você começa: mas eu sou feio mesmo, mas eu sou derrotado mesmo, mas eu não tenho eloquência, eu não tenho afinação, eu não tenho oratória, eu não tenho condição financeira, eu não tive pai na minha infância, eu não tive mãe na minha infância, eu não tenho condição nenhuma de colocar isso para frente. Aí você começa a se entregar e o inimigo começa a trabalhar na sua mente, começa a trazer ansiedade, perturbação, insônia, pânico do medo. Você começa a ser tomado por uma força maior, e Deus não tem como pelejar ao teu favor se você se prostra. Se você clamar a Ele, Ele vai se colocar de pé no teu trono e agir ao teu favor na hora. Mas se você não consegue clamar a Ele, Ele não é invisível, mas o inimigo é. Aí você chega em um lugar e começa a se sentir inferior, começa a sentar no cantinho, começa a ter medo de conversar com pessoas, você começa a se trancar dentro de si próprio. Quando pessoas te chamam para um evento, você começa a procurar em si defeitos e não vai. Começa a ficar em casa dentro de um quarto fechado, começa a se entregar para a depressão, começa a desistir de tudo, começa a viver só em prol de filhos, começa a viver só em prol de marido, começa a viver só em prol de algo que você colocou ainda na sua vida para te manter de pé. E
Muitos não têm coragem de tirar a tua vida, mas já pensaram, mesmo estando dentro das igrejas, por conta de crianças que estão na tua casa. Mas Deus está dizendo não, você tem que ter amor pela tua vida, não porque tem alguma coisa que te segura, mas você tem que ter amor pela tua vida, porque Deus é na sua vida, porque você ama teu corpo, porque você ama teu ministério, porque você ama teu cônjuge, porque você ama viver, porque você ama o céu e tem certeza que esse céu está te esperando. Pessoas que perderam a esperança, são pessoas que não suportaram o processo, são pessoas que se entregaram, e Deus está dizendo, é tempo de superar, é tempo de reagir, é tempo de levantar. Você acha que tem dia que não me dá vontade de dar uma de louca? Falar, surtei, ou vou entrar no medicamento, que pelo menos eu não vou precisar levar filho na escola, correr na rotina, ler a palavra para pregar, cuidar do meu avô, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Tem muita gente que se entrega. Não, nós temos que parar de vitimizar, porque nós não somos vítimas da sociedade, nós não somos vítimas da nossa prova, não. Nós somos guerreiros do exército de Deus. Deus em nenhum momento nos chamou como florzinha de Jesus, dizendo assim, vem aqui meu filhinho que eu vou te dar papinha. Não, Ele está dizendo, é tempo de parar de mimimi, se levantar e agir, se posicionar como guerreiro, porque já faz tempo que você está na minha presença. Isso aí é para quem está iniciando, isso aí é para quem está começando. Quem está começando, Ele pega no colo, Ele leva, Ele dá papinha, Ele vai ajudar. Mas Ele está falando com pessoas aqui que tem propósito, tem promessa e tem experiência com Deus. Quem tem experiência com Deus não paralisa no processo. Deus está dizendo, você foi só para a caverna, mas agora é hora de sair. Sai da caverna. Enquanto o profeta está dentro da caverna triste, ele fez um milagre sobrenatural, o fogo caiu no altar e agora o povo quer matar ele. Aí ele está lá triste, ai eu estou morrendo, ai coitadinho de mim. É só um processo. Ei, Deus está dizendo que pessoas que estão nesse processo de tristeza, de depressão, de angústia, de luto, de perca, está acabando hoje. Sabe por quê? Deus está dizendo, a tua visão dentro da caverna é uma, mas quando você sair é outra. Oh, glória a Jesus. Não, tem gente aqui que entendeu, mas para você que não entendeu ainda, Deus está dizendo, ó, a tua visão dentro da caverna, ela é muito pequena, você não consegue enxergar a substituição da perca que você teve, mas Deus está dizendo, agora Ele está te chamando, sai para fora, é tempo de sair dessa caverna, agora olha para a tua frente, você vai ter a sua visão ampliada, é diferente, novo mundo, nova história, a página virou, para de continuar dentro da caverna, se Deus está te chamando para fora, sabe por quê? Dentro da caverna teus órgãos, eles vão ter falência, lá você vai ficar sedentário, lá você vai morrer para Satanás, fazer o que quer contigo no inferno, mas Deus está dizendo, sai da caverna, porque fora da caverna eu tenho multidão, fora da caverna eu tenho transformação, fora da caverna eu tenho libertação, fora da caverna eu vou te justificar, fora da caverna essa depressão não te mata, não mata crente. A prova não mata crente. Deus me deu um louvor que fala novidade com honra. Ele fala, esse reboliço não vai te matar, é só uma estratégia de Jeová. Esse reboliço não vai te matar, a prova não mata crente, ela faz é ensinar. Quando eu escrevi, eu pensei que eu estava no auge da minha prova. Falei, meu Deus, eu já nasci na prova. Minha mãe vivia possessa, mas hoje é liberta, graças a Deus. Fui criada por toda a minha família, inclusive a minha avó me criou desde pequenininha. Eu e minha mãe, a gente sempre morou com ela, era uma das minhas mães. Aí eu tenho uma outra tia minha, a tia Ana, que também era uma benção, ela amava meu ministério. Aonde eu ia, a tia Ana ia junto. O dia que eu não queria orar pra ninguém, a tia Ana chegava lá e falava assim, tem não sei quem tá querendo se matar, bora. Eu com a casa cheia de água, a tia Ana, eu não quero. Vamos, ela me obrigou a ter ministério. Pensa numa mulher que não tinha dom, mas era mais usada do que quem tinha. Ela fazia mais missão do que eu, do que o nosso pastor. Ela levava a gente para orar pro fulano, pro ciclano, e o povo ia pra igreja, aceitava Jesus. Tem gente
gente hoje lá na cidade que é até empresário, estava à falência querendo tirar a sua vida. A tia Ana foi lá, levou nós para orar. Então ela era apaixonada do meu ministério, meu esposo também era. Afinal das contas, ele me pediu para Deus uma mulher que cantasse. Então assim, meu ministério na verdade, ele foi por 3 pessoas que amavam meu ministério. Minha mãe também gosta muito, só que a minha mãe às vezes ela é um pouco fora da casinha, né? E ela parece que ela tem 14 anos, mas é uma benção, é muito divertida. Mas só que eu fui assim, criada por toda a minha família. Meu pai foi assassinado quando eu tinha 1 ano. E foi essa vida aí que todas pessoas que têm chamada vivem, de percas, de doenças. E aí quando Deus curou minha filha, que foi para UTI, tem o testemunho dela nas redes sociais. Depois se vocês quiserem ver, vocês podem olhar, é a Sadila Yasmin. Eu pensei, agora Deus vai honrar. Eu escrevi esse louvor. Eu falei, Deus vai fazer a obra. A gente estava vindo embora para Goiânia. Aí uma carreta bateu no meu carro. Deus nos livrou da morte. Eu falei, eita glória, venci tudo. Sabe o que aconteceu? Eu achei que eu já tinha superado, mas na verdade eu ia começar um processo de superação. Primeiro Deus levou meu esposo, que amava meu ministério. 2 anos depois, há 3 meses atrás, ele levou minha avó na minha frente. E 15 dias depois, a tia Ana. Aí eu fiquei sem alguém que olhasse minhas filhas, sem alguém que toda hora curtia ou falava algo do meu ministério. E aí nesse momento você questiona ou você adora? Porque eu nunca sonhei com ministério. Na verdade essas pessoas implantaram esse ministério dentro do meu coração. E tudo que eu fazia era para alegrar eles. Eu sabia que Deus ia ficar muito feliz, só que não. Deus vai permitir coisas acontecer na sua trajetória para que você enxergue coisas no futuro que hoje você não consegue enxergar. Assim como Jeremias. Quando Jeremias compra o terreno, ele não está dizendo, eu estou comprando isso aqui só para provar que eu tenho coragem de falar. Não, é porque Deus estava tendo uma visão que ele não tinha hoje no seu futuro, que futuramente Deus ia fazer algo pela vida dele. Mas escuta aqui, tem coisas que você vai conquistar que não vai ter o mesmo gosto que você espera ter. Há coisas que há milagres que você vai viver que não vai ter o mesmo sabor que você achava que ia ter. Então, eu sei que você está enfrentando um problema. Eu sei que você perdeu alguém. Eu sei o que você está enfrentando. Todo mundo passa prova. Eu passo numa área, você em outra, e a irmã em outra. Mas eu não suporto a sua prova e talvez você não suporte a minha. Mas de uma coisa eu sei: Deus vai te ajudar a superar, seja o que for que você está enfrentando. Por mais que não vai ter o mesmo sabor, mas quem diz que nós temos que saborear algo aqui na terra? Superação se trata de acreditar no céu. E nós só conseguimos superar essa tristeza, essa fraqueza, essa decepção, porque o pecado muitas vezes nos leva até essa fraqueza. Sabe como? Nos entregamos verdadeiramente diante de Deus e acreditando de verdade no que nós estamos falando. Tem pessoas que pregam o céu, mas não acreditam no céu. Tem pessoas que vão à igreja, mas não acreditam no que fala. Deus está dizendo, é tempo de renovo, é tempo de se entregar, porque para superar, tem que deixar Ele direcionar a tua vida. Mas como? Levanta, se você não tem força de orar, ora sentado na tua cama, nem que seja Jesus abençoa. Vai fazendo isso todo dia para você ver se uma hora o Espírito Santo não vai te tomar dentro desse quarto. Ei, chora, catarra, rola no chão, faz o que você quiser, mas dentro do teu quarto, quando você sair para fora na sociedade, põe tua melhor roupa, um sorriso na tua cara e olha para as pessoas sorrindo e dizendo: Deus é fiel, Ele me visitou no meu quarto, Deus é fiel. Mas você não perdeu fulano, mas Deus é fiel e eu vou encontrar no céu. Mas a tua empresa não está falida, mas Deus é fiel e Ele vai restituir quando Ele quiser. Mas teu filho não está preso, mas Deus é fiel
fiel, e o sorriso está no meu rosto, porque eu sei que Ele é fiel, mesmo eu não sendo fiel. Mas a tua filha não está na prostituição, mas Deus é fiel e eu vou ver ela no ciclo de oração. Mãe de família, Deus está dizendo: é tempo de se posicionar. Chega de ficar escondido no quarto chorando, chega de ficar escondido da sociedade chorando. Deus está dizendo: chora para Ele, se entrega para Ele. Se estiver no quarto chorando, chora para Ele, mas sai na rua rindo e dizendo que Ele é fiel. Sabe por quê? Porque Deus está te posicionando para você vencer a batalha lá fora. Se prepara lá dentro, mas vence lá fora. Se prepara lá. Ah, não, você não entendeu. Se prepara dentro do teu quarto. Teu quarto não é para você desesperar e pensar em tirar a tua vida. Teu quarto não é para você ter pensamento negativo, mas teu quarto é lugar de posicionamento com Deus. Deus está dizendo: o que você pede no secreto, eu revelo na humanidade. O que ai, rebanda sépia. Porque há poder nesse nome, sim. Aquilo que você entrega para Ele no secreto. Aleluia. Eu vejo pessoas aqui neste lugar. Liga teu pensamento ao trono do Senhor aí. Como você tem usado teu quarto? O Senhor está tocando muito forte no meu coração em relação ao teu quarto. Lugar de intimidade. Você pede roupa emprestada para uma pessoa que você não conhece? Você pede uma xícara de arroz para alguém que você não conhece na rua? Você pede dinheiro emprestado para alguém que você nunca viu? Você tem coragem de chegar em alguém aleatório no meio da rua e dizer: oi, tudo bem? Como foi sua noite? Não, sabe por quê? Você não tem intimidade com essa pessoa. Mas se você tem intimidade com a pessoa, você tem coragem de chegar, abraçar, conversar, contar algo que você viveu ontem. E é sobre isso que Deus está falando aqui. Intimidade. Fecha teus olhos, se coloca de pé. Fecha teus olhos. É algo profético aqui nessa noite. Trabalha sob candarabia. Oh, aleluia. Faz de conta que você está dentro do teu quarto aí agora. Qual é o teu clamor que você entrega para Deus? Qual é a superação que você tem para entregar para Deus? Sabe por que Jeremias não desistiu? Porque Deus mostrou para ele que Ele era na vida dele em várias experiências. Sabe por que eu não desisti? Porque eu também vi muitas experiências e não tem como não acreditar no céu. Sabe por que você não desistiu e você está aqui hoje? Porque lá no fundo você ainda tem esperança. Porque a tua dor fez gerar em você esperança. E a esperança é a última que morre. E Deus está dizendo: a sua já morreu e ressuscitou. E o mesmo que muitas vezes é rejeitado está aqui hoje para dizer que Ele te recebe, te abraça, que Ele te consola, que Ele faz você superar este problema. Eu não sei qual é, mas Deus está dizendo: eu sou contigo, eu sou contigo.